TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Hoje nós temos a honra e satisfação de bater um papo com o amigo Leandro Rocha, conversar um pouquinho aqui sobre os assuntos que são pertinentes à cidade de Petrópolis, sobretudo, falar um pouquinho sobre prevenção, capacitação nessa área de defesa civil que é tão importante. Leandro, seja bem-vindo ao programa Abrindo o Jogo. Obrigado, bom dia a todos. Aproveitar para agradecer pela oportunidade desse espaço aberto. Tranquilo. Justamente para a gente tratar de um assunto tão importante e necessário. Com certeza. Em nossa cidade. A gente falava aqui, antes de iniciar o programa, que o verão, né, o período mais eminente passou, só que os problemas, as situações que envolvem toda essa questão que é a prevenção, né, em defesa civil, a prevenção relacionada às chuvas, aos alagamentos, isso tem que continuar sendo trabalhado, não é isso, Leandro? Isso. Tem que haver um trabalho realmente, uma ação mais efetiva, ao meu ver, no sentido da prevenção, né? Sabendo nós que a nossa geografia já é um ponto negativo aqui na cidade, e sabendo que esses deslizamentos, alagamentos, essas tragédias não são de hoje, né? O Leandro é petropolitano, nascido e criado aqui na cidade. Sim. Então conhece bem aqui a sistemática. A gente conhece, historicamente falando, né? E a gente vem vivendo aí essa situação há muitos anos, entende? Então a gente precisa realmente que haja um trabalho eficaz na questão da prevenção, sabe? Monitoramento, né? Um trabalho que busque realmente prever o que aconteceu, principalmente no dia 15 de fevereiro, onde se levou aí uma média de 240 vítimas fatais. Cada vítima é uma história, né? É uma vida ali que não tem como mensurar. Isso. E entrando já nesse ponto, não tem como, peço aqui até perdão, a licença, mas falar sobre o Gabriel. Não tem como. O Leandro é pai do Gabriel, aquele episódio ficou marcado aqui na cidade. Queria que o amigo pudesse externar como é que foi aquele dia, como é que aconteceu, alguma coisa que você possa lembrar e nos trazer, rememorar essa história. Esse dia foi o pior dia da minha vida, né? Então, quando eu tive como é que eu vou te explicar? Quando eu tive a imagem, né, do Gabriel em cima daqueles ônibus, né, foi onde que eu tive a certeza da gravidade da situação, né? Que eu nem esperava que ele estava ali. Então, ali naquele momento, eu já saí nas buscas em procura dele, né? Então, já na rua, já me deparei com um cenário de guerra. Tudo destruído, tudo caído. Você ajudou muitas pessoas também. Também, né? posteriormente e durante também, né? Então, ali eu comecei a percorrer. Agiu ativamente no ocorrido. Isso. Montamos aí uma quantidade, um grupo com uma série de voluntários, né, onde nos ajudaram e a resposta que nós tivemos foi essa parte da questão humana da pessoa. Voluntariado, né? Voluntariado, onde vieram pessoas até de São Paulo para nos ajudar, devido aí essa tragédia sem precedente. Sim. Né? Hoje você havia comentado comigo também a questão do instituto que você está desenvolvendo. Qual a ideia desse instituto? O que você visa, o que você busca em relação a esse instituto? Então, o instituto ele tem duas finalidades principais, né? Dois objetivos, que é a prevenção e a ação humanitária. Isso a gente fazendo a partir, né, tendo como base da ação heróica do Gabriel. Sabe? Então isso ali que é o ato dele, a atitude, né, dele aqui te inspirou. Sim, totalmente criando esse instituto. Isso é o que me deu forças e me dá até hoje,
para dar continuidade também, né? Em nossa própria vida. Porque uma perda dessa é irreparável, né? E é muito difícil você superar, entende? Você vê seu filho na parte da manhã e posteriormente à noite você não o vê mais, né? E ele se encontrando em uma situação dessa, onde a gente sabe que tudo poderia ter sido evitado, então a gente tem que correr atrás de um objetivo, um alvo para você continuar a caminhar. Então o Instituto ele é relacionado totalmente, como base principal, como já falei, a ação dele em ajudar as pessoas, né? E a gente, dessa forma, apoiar, né? Abrir junto com a própria sociedade, com as autoridades, poder público, caminhos e meios para que isso não aconteça mais. Sim. Nessa questão de treinamento, que é muito importante, você tem participado de algum treinamento, de alguma capacitação? Eu fiquei um período na Defesa Civil, né, a qual eu já saí, mas foi um período que eu tive um aprendizado muito importante. Isso é bom. Né, em relação aí à prevenção. Ao sistema de defesa civil, que é todo um sistema, né? Todo um sistema. A gente acha que ali a defesa civil é só para socorrer na hora do aperto, do apuro, mas ela é um órgão de inteligência. Isso, né? Tem todo um projeto, né? Tem todo um treinamento para as pessoas nos bairros, nas comunidades. São os NUDECs, né? Isso, os NUDECs são muito importantíssimos. Para quem está nos ouvindo, NUDEC é o Núcleo de Defesa Civil, não é isso? Isso aí, Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Núcleo Comunitário de Defesa Civil. Então, e ali é levado a função da Defesa Civil, como agir em situações de emergência. Isso aí, entendeu? E as situações de prevenção, né? Por exemplo, uma casa sem uma calha, um exemplo, né? Rapidamente, uma casa sem uma calha, ela pode trazer ali um risco iminente para um deslizamento, porque aquela água da chuva, né? As águas pluviais, ela não for canalizada, aonde traz essas consequências. Pode gerar ali uma infiltração. Justamente. E da infiltração ia encharcando... Isso, entre vários outros setores, né? Encharcando o terreno e vira ocasional. Então o aprendizado lá foi grande. Foi muito importante. Muito importante. Isso aí. E em relação agora ao Instituto, você pretende fazer esse tipo de capacitação, essas parcerias? Sim, com certeza. Assim que ele estiver já funcionando, né, perfeitamente, que a gente está dependendo aí de uma série de documentos. Está na parte burocrática. Está na parte, isso aí. E a gente vai sim trabalhar principalmente nessa área, em capacitações, né? Tem cursos, palestras, né? Orientações em colégios, né? Igrejas. Em colégio, em tudo, né? Isso. Existe uma lei, né, que é a Lei de Defesa Civil nas escolas, não é isso? Isso. E pode ser em parceria com o Instituto, desenvolver isso, levar essa informação para as crianças. Nós estaremos totalmente abertos, né, para apoiar, né? Que isso aí é importantíssimo para a gente. De parceria, né? Verdade. Agora, é o nosso intuito, né, em ajudar. Quem quiser entrar em contato, saber mais, ter mais informações, aí já estou fazendo essa pergunta para já deixar aqui, a gente não esquecer. Tem algum Instagram, tem alguma página que possa te localizar? Tem a página. Tem a página do Gabriel, né? Qual o nome? Pode deixar. Você coloca lá, Gabriel da Rocha, vocês já vão encontrar a página. Já consegue, no Google mesmo? No Google mesmo. Gabriel da Rocha, não precisa nem colocar Petrópolis ali, já consegue já localizar. Vocês já vão ter acesso. E qual o conteúdo dessa página? Que ela tem hoje? Essa página, ela conta muito a história do Gabriel, né? Quem era o Gabriel e a forma do que aconteceu, toda a situação, e a gente vem ali na página mostrando as necessidades também, em nossas visões, em relação a Petrópolis, né? Por exemplo? Obras preventivas, principalmente. Algum ponto específico que tu acha, sobretudo ali na Coronel Veiga? Coronel Veiga. Qual a tua opinião ali em relação ao Coronel Veiga? Mesmo a gente não sendo engenheiro, a gente conversava isso antes do programa, a gente não pode dar aqui uma informação técnica, um parecer, um laudo, nós não somos técnicos especialistas, mas como cidadão, exercer a nossa cidadania e morando na cidade, sobretudo,
a gente enxerga que tem que ter uma solução definitiva. Tem que ter. Não pode ficar só no paliativo, igual botaram lá no início lá da Coronavírus, pontos ali de interdições. Isso. Ok, é importante, vai auxiliar muito, vai evitar ali as cancelas, por exemplo. As cancelas, né? Mas não é a solução definitiva. Mas isso são, sim, são importantes porque, né, você evita ali a passagem, o acesso. O trânsito, né? Isso aí. Mas ainda é muito pouco. É muito pouco. Porque ali a gente precisa atuar diretamente no problema da situação. Entende? Esse alagamento, essa enchente, isso aí já vem de longas datas. Sabe? Não é de hoje. É de conhecimento do poder público há muitos anos. Por isso que é inaceitável, inadmissível o que aconteceu ali com os ônibus. Né? Outra situação é aquela barreira que houve ali no condomínio Quinta da Altiora. Que fica logo em frente. Logo em frente ali. Né? Isso ali eu tenho certeza, nós temos que isso ali foi uma consequência de um desmatamento que houve na construção dele. E na época, quem quiser procurar, na época dessa obra, ela foi embargada por diversas vezes pelo Ministério Público, justamente por atingir o meio ambiente com desmatamento. E o resultado nós vimos naquele dia. Entende? Então é isso que a gente procura também como resposta em relação ao porquê. Os vários porquês de várias coisas. Vários porquês. Não é isso? Então aquele deslizamento ali, ele foi teve um rapaz que na época das buscas, a gente estava ali, né, procurando pelo Gabriel, e que sempre se iniciava por ali, e ele me falou uma frase, né? Ele olhou para aquele deslizamento, apontou e falou, eu não sei nem quem é ele, mas ele falou, isso aqui foi um tiro de misericórdia. No momento eu, né, não estava muito, né, não entendi bem o que ele quis dizer, mas hoje eu tenho certeza, né, do que foi realmente o significado, sabe? Porque aquele deslizamento, ele fez uma barragem no rio, dobrou o volume das águas, que já eram muitas, e aonde terminou de jogar os ônibus, tirando aí qualquer chance aí de sobrevivência para as vítimas, entende? Então, o que dificultou demais. Mas resultado de quê? Talvez uma falta de uma fiscalização? É isso que nós estamos procurando, sabe? Saber se a licença foi realmente... Justamente. Respostas em relação por que não houve ali uma obra preventiva. Um muro de contenção, algo parecido, sendo que a passagem principal se fazia nesse terreno íngreme para o condomínio, onde tudo desceu. São duas ruas que você entra pelo condomínio, a rua passa, ela corta esse terreno, e é onde tudo desabou. Logo ali do lado ali onde tem a estação de tratamento também, né, em frente, né? Isso aí, também descendo região, né? Pois é. Hoje estão fazendo uma obra lá, né? Tem uma obra bem estruturada, né, em relação aí em questão de muros, de contenções, enfim. Mas aí que fica a pergunta. Deveriam ter feito isso há muito tempo. Né? Exatamente. A gente entra na questão da prevenção. Isso aí. Não é isso? Que não só o motivo, sobretudo, do programa hoje é porque realmente passou o verão, mas o assunto, o debate, a política pública envolvendo defesa civil não pode parar, né? Não pode parar. Sabe? Isso tem que ser contínuo, né? E principalmente as obras preventivas. Então a gente busca por isso. Eu busco por isso. Em respeito ao Gabriel, por ele ser uma vítima inocente. E, claro, por todas as outras vítimas, em todas as áreas. Não somente ali no Rio Quitandinha, né? Como deslizamento ali do Morro da Oficina, Vila Felipe, Chácara Flora, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Foram muitos deslizamentos. Mas vamos falar um pouquinho mais nesse aspecto geral de outras localidades. A gente volta dentro de um minutinho com o programa Abrindo o Jogo.
Nos aguardem. Voltamos já. Você está sem ele. Olá, estamos de volta ao programa Bem no Jogo, hoje com o Leandro Rocha, a gente aqui que participa de prevenção e capacitação em defesa civil, envolvido com essa causa. Leandro, pode dar continuidade? Você falava aqui, da motivação, que é importante aí. Por que você leva essa informação ao público? O que te motiva? Isso, o que me motiva é o amor que eu tenho pelo meu filho. Porque só quem perde sabe do que eu estou falando, né? Porque sente ali na carne, no coração, sabe? A falta que o Gabriel me faz, entende? E principalmente da forma que ele foi, sabe? Sem ter chances, sendo inocente, entende? Então é inaceitável. Então o que me motiva é justamente estar sempre ali pontuando o que aconteceu, pontuando a questão que tudo poderia ter sido evitado, né, pelo poder público. Haja visto que isso já não acontece de hoje, né? Foram várias tragédias no passado. E é isso. E o meu papel é esse. Dessa forma, do que aconteceu... Vou falar do ônibus, né? Isso aí, vou falar do ônibus, mas o que aconteceu é dar continuidade, né? Em questão de prevenção, para que as pessoas não sofram o que a gente vem sofrendo hoje, né? Você falava muito da questão, batia muito na tecla do ônibus. Isso, o ônibus, o que acontece? A gente não tem resultados das perícias feitas nos ônibus. Sendo que algo que a gente vem indagando e vem com muita dúvida em relação à perícia, porque os ônibus foram retirados pela própria Petroita no dia seguinte, no dia 16, né? Aonde ali se deveria ter feito uma perícia. E onde que esses ônibus estão hoje? Na garagem, estacionamento. Está lá, né? Constatado. Essa perícia foi feita dentro da garagem da Petroita. Ali é um local que deveria ter sido isolado e ali sim feita uma perícia no local. Porque, segundo aí informações, as imagens internas, que seriam importantíssimas para todos nós, né? se perderam, né? Foi o que a nota saiu. Não tem uma central que grava essas pois imagens? Simplesmente o que nós temos como resposta e informação, que não existe mais a imagem dos dois ônibus, sabe? Porque ali a gente procurava para ter uma visão do cenário, do que aconteceu ali. E também para saber quem realmente estava dentro do ônibus. A gente sabe que o seu Heitor ainda está desaparecido, dentro do Rio. E era uma das vítimas que estava no ônibus. Uma das vítimas, sim. O Lucas já é outro caso, que é o Morro da Oficina, que a família procura, é outra situação que a gente também não tem respostas, né? Ninguém sabe onde ele está. Mas a questão ali específica dos ônibus foi, em nossa visão, uma sucessão de erros, sabe? Eles não deveriam estar ali. Mesmo porque, quando eles ficaram estacionados, estabilizados, junto à margem do rio, existiam vários veículos, tanto à frente como por detrás. Tinha caminhão, van, né? Todos eles saíram. Nenhum carro ali foi arrastado. Por que que um ônibus, um carro coletivo, de grande porte, né? Pessoas idosas, né? Deficientes físicos, como aquele senhor que nós encontramos a perna mecânica dele, infelizmente ele veio a falecer, porque a pergunta é que a gente quer respostas. Por que que os ônibus ficaram parados? Sabe? Sem uma ação antecipada. Haja visto que a gravidade já estava se mostrando por passar no rio. Geladeira, freezer, temos imagens dessa situação, né? Mantimentos. Qual que é o ponto de vista da empresa? O que a empresa alega? Não nos procurou em nenhum momento e não sabemos de nenhum tipo de posicionamento, alguma alegação em relação à situação ali. Por isso que a gente quer e procura pelo poder público essas respostas. Sabe? Eu sei que não vamos
Eu sei, no meu caso, eu não vou trazer o Gabriel de volta, eu sei disso. Mas em respeito a ele, em respeito às outras vítimas, em respeito aos familiares, nós precisamos dessas respostas. E que os responsáveis venham a ser punidos. Sabe? Porque foi uma sucessão de erros. Isso aí é claro para todos. Não é isso? Sim. E tem que se averiguar, né? Tem que se averiguar, procurar melhorar, aperfeiçoar. A gente falava aqui também das obras na Coronel Veiga. As obras. Se você falasse um pouco. Então, ali, igual você estava falando, né? Nós não somos peritos, não somos engenheiros, enfim, mas nós sabemos da necessidade de fazer uma obra para que se evite esse alagamento e essas enchentes. Isso tem que existir uma forma, né? A engenharia trabalha para isso, né? Na prevenção também. Então esse rio tem que, uma parte dele, ou mudar o curso, abrir galerias de escoamento, bolsão, alguma coisa tem que ter. Aprofundá-lo de alguma forma. Tem que haver proteções entre o rio e a via, que ali não existia e por grande parte dele não existe ainda. Se você andar na calçada, você tropeçar, você corre o risco de cair dentro do rio. Será que se houvesse ali proteções, esses ônibus teriam realmente caído? Talvez não. Né? É verdade. Verdade. E a gente vê isso ali. A gente não pode se conformar, não, a Coronel Veiga enche. Isso simplesmente da natureza. Não existe tragédia natural, cara. Sabe? Existe sim. O ambiente, a natureza, ela te dá a resposta. Sim. Isso aí sabemos que é muito difícil de você evitar. Mas a tragédia, ela é classificada quando existe vítimas. Sim. Então, inaceitável o que aconteceu. Sim. A gente vai caminhando aqui para o final, te abrir a oportunidade, Leandro, Sim. de realmente fazer essa tua reflexão, trazer as tuas considerações finais, de nos brindar aqui com a tua visão. Sim, sim. Sobre todo o ocorrido de forma geral. Tá certo. Então eu quero... Pode pontuar com calma, tranquilo. Isso, eu quero primeiramente agradecer a todos os voluntários que nos ajudaram na época. Independente da tragédia ali, da dor, nós temos hoje verdadeiros amigos que sentiram a nossa dor, a nossa situação. Então eles se entregaram totalmente nas buscas pelo Gabriel, e assim como as outras vítimas. Então meu primeiro agradecimento vai a eles, né? Agradecer o espaço a vocês também, TVC, né? A TVC, que está nos dando essa oportunidade, que é importantíssimo, é um meio de comunicação muito necessário e que se faz de muita importância aqui na cidade. Então eu quero deixar aqui uma visão em relação ao que aconteceu, onde tudo poderia ter sido evitado. A gente sabe aí que existem obras preventivas para isso. Então, assim, é um descaso que a gente sente no coração do poder público, porque isso já vem há muito tempo, ao longo de anos acontecendo. Então a gente precisa realmente nos unirmos, trabalharmos para haver obras preventivas, ações antecipadas, né? Para você se evitar toda essa perda. Então precisa de monitoramento de áreas de risco, né? Orientações, esclarecimentos, sabe? Precisamos realmente, porque é uma frase importante também, a tragédia, ela é esquecida até a próxima. Entende? A gente já vai para 2 anos. Justamente. Então não podemos deixar o que aconteceu no dia 15 de fevereiro, com mais de 240 vítimas. Eu costumo dizer que foram mais de 1.000 vítimas, porque as famílias também, a cidade inteira, morreram também junto com seus entes, sabe? Então a cidade toda sofreu um impacto, né? Impactada. Então é isso que a gente precisa, de união. E eu quero fazer parte disso, óbvio, em respeito ao Gabriel e a todas as outras vítimas. Sim. Se puder deixar também tua rede social, deixar um contato seu. Eu posso deixar aqui meu contato, que é o WhatsApp, né? Para quem
quiser conversar, ter algum tipo de esclarecimento. É bom, importante. Isso é importante, né? Trocar uma ideia. Que é o 24 999 11 5886, né? E o Facebook, página do Gabriel, você já vai encontrar lá. Sim. Né? Finalizando aqui, só a questão do Instituto, dá uma reforçada na questão do Instituto. O que o Instituto faz, o que o Instituto pode ajudar. Então, o Instituto, ele tem como finalidade em trabalhar na questão de prevenção e ação humanitária. Né? Uhum. Então, a gente sabe da necessidade, nós vamos somar. Né? Estamos aqui para somar em questões de orientações, palestras, em colégios, igrejas, hospitais, né? A ação humanitária pessoas ou áreas com mais necessidade, nós podemos fazer aí uma campanha, né? Como, por exemplo, cestas básicas, não é isso? Campanha de leite, campanha... Que atinge o social também, né? Isso, justamente, a parte social. Né? Então, os dois objetivos são esses. Prevenção em toda a esfera das necessidades e ação humanitária. O Instituto tendo uma sede fixa futuramente, você vem aqui comunicar com a gente. Sim, com certeza. A gente repassa essa informação, tá? Nós fizemos nós fizemos já uma inauguração, né? Já até com endereço fixo, mas porém nós escolhemos no dia 15 de fevereiro, após um ano de tragédia, por ser uma data emblemática. Sim. Então, mesmo que sem a documentação finalizada, mas por ser essa data, simbólico, né? Simbolicamente falando, foi a que nós escolhemos. Entendi. É isso? É isso. Te agradecer aqui pela oportunidade, pela possibilidade de estar te entrevistando, a gente batendo esse papo. E agradecer a vocês que nos assistiram, que têm nos acompanhado no programa Vendo o Jogo. Fiquem com Deus e até o próximo. TVC, a TV do Correio da Manhã.